Amigos e amigas, vamos agora ver um assunto também muito simples. O Simple Present, presente simples, correspondendo ao presente indicativo em português. E em inglês é muito mais tranquilo, muito mais simples que o português. O português é uma língua muito bonita, uma língua fantástica, mas o inglês, ele tem uma simplicidade que realmente agrada e ganha todos os países. Veja bem a diferença. Verbo andar, presente do indicativo em português. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Notaram? Uma terminação para cada pessoa. Eu ando, terminou em o. Tu andas, terminou em as. Ele anda, terminou em a. Nós andamos, vós andais, eles andam. Para cada pessoa, uma terminação. Já em língua inglesa, se eu for trabalhar o verbo andar, basta saber que andar é walk, como você tem no seu exemplo no material. O único detalhezinho que você tem que prestar atenção é que nas 3/3 pessoas do singular, você tem que colocar um Szinho. Então ficaria eu ando, I walk. Você anda, you walk. Sem problemas até agora. Nas 3/3 pessoas, he, she, it, ficaria assim. He walks, ele anda. She walks, ela anda. It walks, ele ou ela, para animais e objetos, anda. Isso acontece apenas no presente simples e apenas nas 3/3 pessoas. Se eu pegar um outro verbo, por exemplo, o verbo vender. I sell, eu vendo. You sell, você vende. Agora já nas 3/3 pessoas. He sells, ele vende. She sells, ela vende. It sells, ele ou ela vende para animais e objetos. Correto? Então, lembre, 3/3 pessoas, o Szinho é importante. Um detalhezinho, amigos, um detalhezinho bem bacana, bem interessante. Vocês todos conhecem o verbo beijar em inglês, que é o verbo kiss, K-I-S-S. O verbo beijar termina em 2 S's. Se no presente simples eu for seguir a regrinha de colocar um S nas 3/3 pessoas do singular, barbaridade, o verbo vai ficar com 3 S's, vai ter um chiado aí que ninguém vai entender nada. Neste caso, nós fazemos uma adaptação. A adaptação é a seguinte. Nas 3/3 pessoas do singular, do verbo beijar, kiss, que termina em 2 S's, nós acrescentamos ES. Então, para dizer ele beija, he kisses. Para dizer ela beija, she kisses. Para dizer ele ou ela beija para animais e objetos, it kisses. Não é apenas o verbo beijar que tem essa particularidade. Todos aqueles verbos terminados em S, como beijar, kiss, SH, CH, X, Z e também os verbos terminados em O. Verbos com estas terminações, nós também acrescentamos o ES ao final, somente das 3/3 e somente no presente. Também com aquele detalhezinho de evitar aquele chiadozinho no final. Com exceção do O, que não vai apresentar chiados, mas os demais, terminados em S, SH, CH, X e Z, realmente apresentam esse detalhe. Então, para esses verbos, nós colocamos o ES. Vejam os exemplos aí no material. Eu pesco. I fish. Para dizer ele pesca, he fishes. Acrescentei o S. You wish. Você deseja. Ele deseja, he wishes. Acrescentei também o S. We watch. Nós assistimos, nós observamos. Se é Bill que assiste, se é Bill que observa, Bill watches. Acrescentamos também o ES. I fix. Eu conserto, eu monto. Se é o professor que conserta ou professora, ou o que monta, the teacher fixes. Então, vejam, eu acrescentei o ES no fish, porque termino em SH e nós temos o sujeito he. Acrescentei o ES no wish, porque terminou em SH também, e temos he. Acrescentei o ES no watch, porque terminou em CH, e no fix, porque terminou em X. Fácil, né? Então, terminou em S,
SS, SH, CH, X, Z e O, você acrescenta ES, só nas 3/3 e apenas no presente simples. Outro detalhezinho importante, aqueles verbos terminados em Y. Nós temos verbos terminados em Y precedidos de consoante e verbos terminados em Y precedidos de vogal. Aqueles terminados em Y precedidos de consoante, somente nas 3/3 pessoas, e somente não esqueçam, no presente simples, nós vamos retirar o Y e no lugar vamos colocar IES. Correto? Nós temos dois exemplozinhos aí no material. O exemplo try e o exemplo copy. Try, tentar, copy, copiar. No verbo try, Y, nós temos a consoante R antes. No exemplo copy, terminou em Y, nós temos a consoante P antes. No try, retiramos o Y, colocamos IES. No copy, retiramos também o Y, colocamos IES. Ficaria como? Tries, sendo sujeito he, o it, e copies, sendo sujeito também he, o it, the teacher, Paul, Becky, qualquer sujeito que você precise utilizar. Bem tranquilo, né? Então, verbos terminados em Y, precedidos de consoante, você vai retirar o Y e no lugar vai colocar IES. Correto? E aqueles verbos terminados em Y precedidos de vogal? Qual é o procedimento? Olha, aqueles terminados em Y com vogal antes, você não vai mexer no Y. Vai deixar o Y ali bonitinho, sem ser tocado. Vai apenas acrescentar o S. Verbo obey, por exemplo, obedecer. Terminou em Y, tem a vogal E precedendo. Verbo enjoy, apreciar, gostar. Terminou em Y, tem a vogal O. Nesses dois verbos, você apenas vai acrescentar o S. Se eu disser, por exemplo, John obedece, fica John obeys. Se eu disser, por exemplo, Alice aprecia, Alice enjoys. Correto? Então, não esqueça, os verbos terminados em Y precedidos de consoante, você vai retirar o Y, no lugar vai colocar IES. E naqueles precedidos de vogal, você vai apenas acrescentar o S, não vai retirar o Y de jeito nenhum. Existem dois verbos com particularidades, dois verbos com conjugações especiais que fogem a esse detalhezinho do S. São os seguintes: o verbo ter e o verbo ser. O verbo ser é o verbo be, que nós conhecemos há tanto tempo, e o verbo ter é o verbo have. Para você conjugar esses dois verbos nas 3/3 pessoas do singular, você vai ter formas particulares para eles. Para o verbo ter, por exemplo, nós vamos ter a forma has. Então, se eu quiser dizer ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela tem, it has. Para dizer ele é, he is. Ela é, she is. Ele ou ela é, para animais e objetos, it is. Então, esses dois verbos você tem que ter muita atenção. Para o verbo ter, has. Para o verbo ser o estar, be vai ser is. Grave muito bem isso. Vamos agora fazer algumas frasezinhas para ver se você realmente conseguiu fixar esse conteúdo. Dê uma olhadinha no seu material. Vejam o primeiro exercício. É dada a frase: Marcus always the new products advertised on TV. Marcos sempre, o verbo que você vai ter que encaixar ali é comprar, buy, os novos produtos divulgados na televisão. Veja bem o detalhezinho, Marcos é ele. Buy terminou em Y, tem vogal antes, você vai apenas acrescentar o S. A frase fica assim: He always buys. Ele sempre compra. The new products advertised on TV. Os novos produtos divulgados na televisão. Segunda frasezinha. My mother. Minha mãe. To that meeting every day. Aquela reunião todos os dias. Minha mãe. Ela. Terceira pessoa. O verbo que pede que você transforme vai ser o verbo go.
ir, terminado em O. Então fica she goes, porque vocês sabem que os verbos terminados em O, você apenas acrescenta ES. Bem simples. O primeiro, Y com vogal antes, S. E o segundo, O. Você vai acrescentar ES. Viram? Muito fácil, não? Vocês têm mais alguns testes, mais alguns exercícios? Por favor, façam. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Bom, amigos, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Goodbye for everybody.